A gente sempre fala muito aqui no JAC1 sobre o autoteste de Covid-19, né, que foi aprovado pela Anvisa, já está nas farmácias. Mas você aí de casa sabia que existe autoteste para várias outras doenças? Pois é, esse assunto agora a gente vai conversar com a farmacêutica Joseli, que é consultora da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e ela vai explicar mais para a gente sobre esses autotestes, né, para várias doenças que estão disponíveis. Joseli, boa tarde. Bem-vinda ao Jornal do Acre, primeira edição. Boa tarde, um prazer estar aqui conversando com vocês. Queria que você começasse explicando para a gente, né, para quem está em casa, a importância desses autotestes, né, e se eles estão disponíveis, por exemplo, no SUS. Os autotestes, eles têm um valor muito grande porque eles permitem que as pessoas façam os testes nas suas casas ou nos seus ambientes de trabalho, traz uma informação que é importante para compartilhar com os familiares, com os colegas de trabalho. Os autotestes da Covid, que foi neste momento que as pessoas se deram conta que existia um autoteste, eles ainda não são disponíveis no SUS. Mas nós temos os autotestes de HIV, que são realizados no mesmo formato. Então, por princípio, um autoteste é aquele teste que o indivíduo tem condição de ler a instrução de uso, fazer a sua coleta da amostra, realizar o teste, interpretar os resultados sozinhos. Então, o autoteste para o HIV, ele é disponível no SUS. O autoteste para a COVID ainda não está disponível no SUS. Zeli, queria que você lembrasse aí para quem está em casa que o resultado do autoteste não é um diagnóstico, né? Pegando aquele resultado, você vai ao médico para ter um diagnóstico mais específico, não é isso? Isso, o autoteste, ele é considerado um teste de screening, de triagem. Então, a gente entende que a pessoa que faz o teste, ela, de posse de um resultado positivo, ela tem várias alternativas. Se ela tem um resultado positivo com sintomas, ela pode permanecer em casa, isolar, testar os seus contactantes. Neste momento que a gente tem uma doença bastante abrandada por causa da vacinação, então isso seria uma indicação. Ela pode ir a um serviço médico, buscar uma orientação para, às vezes, sintomas da Covid que ela precise de alguma medicação. A outra questão relacionada com o autoteste que é muito importante, e porque ele não é considerado um diagnóstico, ele é um teste de triagem, porque ele tem suas limitações. Por exemplo, vocês se lembram daquele momento que a gente precisava fazer teste para ir para alguns países. Agora, vários países já retiraram essa exigência. Eu não posso apresentar um autoteste para esse tipo de viagem, porque ele não é um diagnóstico. Imagina uma situação em que eu, de forma até um pouco malandra, faço uma coleta muito superficial, tenho um resultado do autoteste negativo e vou viajar. Então, para algumas situações, um teste diagnóstico coletado por um profissional da saúde, processado num laboratório ou numa farmácia, ele é o indicado, porque eu preciso que eu tenha certeza do procedimento inteiramente correto. Então, o autoteste ele é uma ferramenta auxiliar no diagnóstico, tem seu valor para a triagem do indivíduo infectante, mas ele não é um diagnóstico como nós somos acostumados a ver outros produtos diagnósticos. Você falou sobre o autoteste para o HIV, mas tem dois outros que eu acredito que são bem importantes, que é a hepatite C e dengue. Esses também estão disponíveis no SUS? Não, esses testes eles estão em fase final de desenvolvimento, não só aqui no Brasil, fora também. O Ministério da Saúde tem muito interesse em agilizar esses testes, principalmente do HCV, porque o HCV é uma doença silenciosa. Nós temos aí milhares de pessoas portadoras do vírus da hepatite C. Não existe uma vacina para hepatite C, mas existe um tratamento que oferece 95% de cura, mas para que o tratamento seja oferecido, é preciso diagnosticar esse indivíduo. Então, o autoteste para hepatite C vai permitir levar o diagnóstico ou para lugares mais longínquos que não tem uma infraestrutura diagnóstico, ou acessível para as pessoas que nem querem se locomover ou estar num centro de saúde, mas eles ainda não estão disponíveis. Para que eles estejam disponíveis, eles precisam concluir a sua etapa
de pesquisa e padronização e, mais importante, serem registrados pela Anvisa. Zili, você agora falou um assunto muito importante aqui para a nossa região. A gente tem bastante áreas rurais, indígenas e ribeirinhas, né? Esse autoteste poderia ajudar a identificar os casos dessas doenças nessas comunidades? Seguramente, porque hoje a gente tem alguns testes rápidos, que os formatos são muito parecidos com os autotestes, mas eles dependem de um profissional de saúde para aplicar esse teste. Com os autotestes, o próprio indivíduo vai poder se testar. Então, a difusão desse tipo de teste vai ser muito melhorada. Nós entendemos que uma pessoa com resultado positivo, quando o teste estiver disponível com hepatite C, vai aí, então, procurar um serviço de saúde. O tratamento da hepatite C é disponível no SUS. E por que ela é uma doença urgente do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde? Porque numa pequena parcela dos casos, cerca de 5%, ela pode evoluir para uma cirrose hepática e para um carcinoma hepático. Então, todas as ações que puderem ser feitas para minimizar essa progressão da doença e o autoteste dentro delas são muito importantes. Zili, eu quero te agradecer pela participação, pelas informações aqui no JAC1. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, até a próxima. Então, gente, a gente sempre fala sobre autoteste de Covid, mas é importante lembrar que existem testes para essas outras doenças. Alguns estão disponíveis no SUS, outros não, mas é importante a gente ter esse conhecimento, saber, né, como se autodiagnosticar e aí procurar então um médico, né, para ele dar um diagnóstico correto para o que quer, para o sintoma que você está sentindo.